A paz do Senhor, amados. Para mim é um prazer mais uma vez estar com vocês essa noite, trazendo para você mais uma reflexão da parte do Senhor. Eu estarei continuamente trazendo para você reflexões, revelações da palavra de Deus, não para que você seja guiado por mim, mas para que você tenha um tempo para pensar na sua caminhada com Cristo. E é para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para incentivarmos um ao outro, amém? Para ajudarmos um ao outro em conhecimento. E é esse o motivo desse vídeo, até mesmo para você que não conhece o Senhor, para que você também venha estar recebendo da palavra de Cristo. Eu quero que você pense no seu coração sobre o pão fermentado. O que significa o pão fermentado e o pão que não contém fermento? Vamos começar pelo pão fermentado. O pão fermentado, ele passou por um processo, dependendo da forma como ele foi preparado, ou ele recebeu o pó de fermentação, ou ele foi deixado para que fosse fermentado por 18 minutos ou mais tempo, para que a sua levedura, ou seja, para que o seu processo de fermentação acontecesse naturalmente por si mesmo. O pão fermentado, ele representa na nossa vida as coisas da vida, as coisas que agradam a nós. Porque o pão fermentado, ele teve a sua estrutura natural mudada. Amém? Se for usado o pó de fermento para que a massa se inchasse, então preservou-se aí a estrutura original do pão. Amém? Então, se você observar bem, existem duas formas de fazer com que a massa do pão seja levedada. Ou você faz ela da maneira usando o pó de fermento, que faz com que a massa inche mais que o pão, mas que a estrutura original do pão não seja mudada, ou você deixa que o pão esteja descansando ali por um tempo, sem ter adicionado nenhum tipo de químico, ou seja, nenhum tipo de pó químico, e você vai ver que o próprio ar, que o próprio ambiente onde aquela massa de pão está, vai fazer com que a massa por si mesmo se torne uma massa levedada. Amém? Então, o pão da levedura, ele tem uma reflexão sobre a nossa vida, porque está falando da forma como nós nos humilhamos diante de Deus, da forma como nós nos colocamos diante da presença de Deus. O pão levedado, na verdade, é o pão do orgulho. O pão levedado, na verdade, é o pão da falta de humildade. É o pão inchado. É o pão aonde não há nenhum tipo de humilhação. Já o pão, representando na nossa vida espiritual, o pão sem levedura, ele representa o pão a qual nós não queremos comer. É o pão da humildade, o pão da humilhação. Esse pão, nem todas as pessoas querem sentir o seu sabor, porque não tem nada nele agradável. No pão sem levedura é o pão aonde muitos estão rejeitando, e muitos têm rejeitado, porque ele não é atraente, ele não é um pão inchado, ele é somente uma massa que não contém nenhuma química e nenhuma mistura, e por isso a sua estrutura original mantém-se firme, ou seja, não é alterada. Eu queria que você lesse comigo uma passagem na Bíblia aonde Jesus está nos ensinando sobre o fermento dos fariseus. Se você for comigo no livro de Mateus capítulo 11, capítulo 16, versículo 11, vou repetir novamente, Mateus 16, versículo 11 e versículo 12. Você vai entender o que Jesus está querendo nos ensinar de uma forma simples e de uma forma a qual nós possamos entender. Como não compreendestes o que vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Jesus está ensinando para eles, para os seus discípulos, que ele não estava falando sobre o fermento do pão,
mas trazendo um conceito espiritual. A hipocrisia, a mentira, o status, as coisas que incham o nosso homem externo. Essas são as coisas a qual Jesus está querendo que nós nos guardemos. Porque Jesus foi o primeiro exemplo do pão que desceu do céu, do Deus que se vestiu de carne com a capa humana e se humilhou, tornando-se então a nossa Páscoa, o nosso pão sem fermento, o nosso pão como exemplo de humildade e humilhação. Eu queria convidar a vocês a raciocinar sobre esta palavra. Lembre-se que o pão com fermento é o pão do mundo, o pão a qual todas as pessoas querem se alimentar, o pão a qual muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus têm se alimentado, o pão da posição, o pão do orgulho, o pão da hipocrisia. Não estou dizendo que as pessoas em geral que servem a Deus são pessoas hipócritas, mas estou dizendo que correm um grande risco de estar comendo do pão errado, achando que estão comendo do pão de Deus. Porque Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Então, o pão a qual você tem se alimentado deve ser o pão da humildade, o pão onde tira de nós o orgulho. E para muitas pessoas é muito difícil se alimentar de tal pão, porque esse pão requer uma entrega, esse pão requer que você obedeça e faça a vontade do Pai, assim como o Filho também procedeu, dando-nos o exemplo maior de obediência. Para que você acompanhe o meu raciocínio, eu gostaria que você lesse comigo em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Então, amado, está dizendo algo muito interessante: coma do pão da humilhação. E o pão da humilhação é o pão onde nós gastamos momentos com Deus e com a palavra de Deus. É o pão onde nós nos humilhamos debaixo da mão do Criador. Deixamos o pão da vida, deixamos para trás o pão da vida, o pão do mundo, para nos alimentarmos do verdadeiro pão que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Amém? Eu só quero te encorajar a estar meditando nessa palavra, para que você esteja se alimentando verdadeiramente da forma como Deus quer que você se alimente. Então, amados, amadas, que você esteja meditando nessa passagem, que você esteja meditando no que Jesus verdadeiramente quer dizer, que nós não estejamos inchados ou alterados na nossa verdadeira essência, que deve ser a essência de Deus, que o doce que há em nosso coração não seja tirado pelo processo químico de fermentação que mata, amém? Que mata aquilo que é bom dentro de nós, mas que estejamos verdadeiramente de coração puro, com os asmos da sinceridade, servindo a Deus em espírito e em verdade, deixando de lá tudo aquilo que incha a nossa carne, tudo aquilo que incha o nosso coração, para verdadeiramente estarmos servindo a Deus, fazendo a sua vontade através da sua palavra. Eu quero que Deus te abençoe e que você esteja sendo abençoado por esta reflexão, em nome de Jesus, e até a próxima, em nome de Cristo. A paz do Senhor.